Eloara, tá bom? Karen, você tá aí? Ah, pronto, apareceu. Prontinho. Testa certinho para ver se não vai ter nenhum problema. Vou testar neste momento. Elora, você precisa de alguma ajuda? Deu certo. Ah, deu certo. Tá aparecendo. Pode passar? Gente, uma boa noite. Eu vou começar aqui, tá bom? Eu me chamo Pamela e, juntamente com a Eloara, nós desenvolvemos um estudo intitulado Oferecer uma alternativa para deficiência de abastecimento de água em reservatórios elevados abastecidos pela rede pública na região da Grande Vitória, né? Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a todos que estão presentes, especialmente os nossos mestres, os nossos professores aí, e dizer, assim, cumprimentar os nossos colegas Moacir e Leandro, foi ótima apresentação. Professor Jônio falou sobre a importância, né, de monitoramento após o projeto e a obra. O nosso tema também é relacionado à parte de saneamento, foi orientado muito bem pelo professor Sandro, e na nossa parte, na verdade, nós focamos aí na parte de manutenção também, né, porque a manutenção e melhoramento dos sistemas também é importante para o bom funcionamento do saneamento. Tá bom? Pode passar? Introduzindo o assunto com vocês, como eu disse, né, o abastecimento de água ele é fundamental para a saúde pública, como foi mencionado no trabalho anterior, também para o desenvolvimento econômico. Sem água não é possível desenvolvimento econômico, garante a qualidade de vida e previne doenças. Sistemas inadequados, que é onde entra o nosso foco, o foco do nosso trabalho, sistemas inadequados podem gerar perdas, falhas no fornecimento e também altos custos. Foi aí que nós identificamos a nossa problemática, né, que fundamentou o nosso artigo, nosso estudo, na região metropolitana da Grande Vitória, especificamente no município da Serra, ali em um complexo da Vale, da mineradora. Identificamos um reservatório elevado que enfrenta deficiência no abastecimento. E isso gera a necessidade de abastecimento com caminhões-pipas, né? Especificamente naquele caso, 2 vezes ao dia, o que gera um custo de R$7 mil, gerava um custo de R$7 mil, né? Uma média ali de 3 mil litros eram necessários. E apesar desse reforço, né, desse reforço de abastecimento, a falta de água persistia em determinados horários do dia. Quem vai poder falar melhor depois é a minha colega Eloara, porque ela viveu isso de perto, né? E, diante de todo esse cenário, nós decidimos buscar uma alternativa, né? Estudar, investigar as causas desse problema e propor um sistema auxiliar, através das referências bibliográficas que a gente buscou, e então uma solução viável e reaplicável para outras edificações, né? Aí tem algumas imagens que a gente colocou para, né, colocar para vocês o problema, para vocês conseguirem visualizar o problema, a falta de água que acontece nos banheiros da edificação, o caminhão-pipa, isso é real, né, o abastecimento por caminhão-pipa 2 vezes ao dia. Ali na figura 3, vocês conseguem ver o mangote que recebe essa água do caminhão-pipa, que foi instalado na caixa d'água, e uma imagem, um esquema que a gente fez aí na figura 4, demonstrando a distância que esse caminhão-pipa percorre lá da captação, né, de um abastecimento direto de uma bica que existe, para até a portaria da Vale ali, né, a portaria. Pode passar. Então, os objetivos da nossa pesquisa foi analisar uma alternativa eficiente para abastecer esses reservatórios, né, e ressaltar
a importância do processo para a manutenção das cidades, porque as cidades elas vão se modificando, as populações vão aumentando, a mancha urbana aumenta, e a gente tem a necessidade cada vez mais de readequar, melhorar os processos existentes de infraestrutura urbana, né? Para que seja adequado, os custos sejam utilizados da maneira correta e isso retorne para a população, a população que dispõe desses serviços, né? Pode passar agora. A gente resolveu dividir a nossa revisão bibliográfica fazendo de forma bem didática, né? E então a gente falou primeiro sobre sistemas de abastecimento de água, que é um serviço público composto por sistemas hidráulicos, segundo Medeiros, 2002, e instalações que suprem a necessidade de água da população. Seus benefícios são controle de prevenção a doenças, como foram mencionados nos trabalhos, melhores condições sanitárias e também o desenvolvimento social. A rede de distribuição é um conjunto de tubulações e acessórios que levam a água para os consumidores, né? Os condutos principais garantem o fluxo da água em toda a rede e os secundários, as ramificações que distribuem essa água para pontos específicos e utilização humana, econômica, o que seja. Pode passar. Ainda em relação aos sistemas de abastecimento de água, a gente resolveu colocar aí para vocês, talvez, né, alguém tenha interesse, os alunos aí da graduação, de identificar quais são as NBRs que tratam disso, as normas brasileiras, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, e a gente vê que já tem algumas, né, a gente tem o estudo de concepção de sistemas públicos, sistema de bombeamento, então tudo isso é normatizado, para projeto, para estação de tratamento, para reservatório de distribuição, e a gente tem, inclusive, uma atualização, né, é considerado, sim, uma atualização, essa de 2017, do projeto de distribuição. Por quê? Novas demandas surgem e novas tecnologias são necessárias. Aí depois entra agora na parte mais técnica, o dimensionamento hidráulico. Ele é um sistema de recálculo, né, sobre o dimensionamento hidráulico. Um sistema de recálculo, ele é composto por 3 partes, que é a tubulação de sucção, que a gente conhece como a parte que liga o reservatório inferior à bomba. Aí os acessórios, válvulas de pé, são quase repetidos, né, sempre para todos as 3 partes, mas válvula de pé, crivo, registros, curvas, reduções. Depois vem o recalque, que é a canalização que liga a bomba até o reservatório superior. E depois, por último, o conjunto de motobombas. Também abdutoras secundárias conduzem a água antes da rede de distribuição. E aí tem a fórmula para vocês verem da vazão volumétrica, que vai ser interessante vocês visualizarem e marcarem isso para vocês entenderem os cálculos que foram feitos posteriormente, né? A vazão volumétrica, ela mede a quantidade do fluido pelo tempo, por unidade de tempo, por isso que a fórmula, o Q da vazão, é igual a volume sobre o tempo. Depois a gente identificou na nossa revisão bibliográfica também as formas de abastecimento de água, né? Os tipos de abastecimento, eles podem ser diretos ou indiretos através de bombeamento, com ou sem bombeamento, e pode ter uma distribuição mista também, né? Num sistema pode haver a distribuição direta, também é indireta. Pode passar, por favor? Na verdade, volta só naquele anterior, Eloara, por favor. Então, só para exemplificar, né, os tipos de abastecimento, no Brasil não é muito comum a distribuição direta, porque a gente não tem uma frequência disso e tanto para abastecimento humano quanto para econômico é necessário na hora que a gente precisa, né, da água. Então, apenas direta a gente quase não vê abastecimento apenas direto. Agora, o indireto é mais comum, né? O sem bombeamento, que é utilizado já pela gravidade, né? Quando usa a força da gravidade, armazenamento em reservatório elevado, e indireta com bombeamento, quando existe essa falta de pressão no sistema. Bom, Azevedo e Fernandes, em 2018, eles colocaram, aí a gente entra no foco do nosso trabalho, né? Eles enaltecem a prática das canalizações, não são
constituídas apenas de tubos retos com os mesmos diâmetros, que é quando vem a problemática, né? Constantemente também são compostos de conexões especiais e, devido à sua forma de disposição, aumenta a turbulência, causa fricção, colisão de partículas, ocasionando, então, perdas de carga, o que a gente conhece como perdas de carga, que pode ser distribuída ou localizada e que vai gerar esse problema, que foi o problema que gerou o nosso trabalho. As perdas distribuídas, elas são, né, também chamadas contínuas, e o movimento do líquido, referente ao movimento do líquido na canalização, como um todo. E as localizadas, elas acontecem em pontos específicos, né, nos acessórios das tubulações, conexões, válvulas, registros, acho que ficou claro, né? A partir disso, então, a gente desenvolveu a metodologia do nosso trabalho. Eu vou deixar agora falar um pouquinho. Você quer continuar agora ou não? Ô, Pamela, desculpa, eu estava falando no mudo aqui, eu jurava que o meu microfone estava aberto. Boa noite. Referente aos objetivos, né, que a Pamela bem citou aí, a nossa metodologia foi uma abordagem mais qualitativa e quantitativa, e essa pesquisa quantitativa, ela fez a coleta dos dados numéricos, né, que a Pamela bem trouxe ali sobre as formas do abastecimento. No Brasil, a gente não utiliza ligação direta para abastecimento das residências, porque senão a gente teria que ter uma pressurização da rede contínua, então a gente utiliza o quê? Em casas, a gente utiliza caixa d'água. Na Vale, mesmo sendo uma empresa, né, de grande porte, cada edificação também tem o seu reservatório. Então, a gente vê aí a dificuldade de ter esse sistema de forma direta de abastecimento das casas. E com isso, né, a gente levou em torno de 3 meses, de maio a julho aproximadamente, para fazer esses levantamentos, preparar toda a coleta de dados, fazer pesquisa também junto com os usuários da edificação, para a gente conseguir chegar no resultado da pesquisa. E esse estudo, ele foi, no quantitativo, né, ele foi realizado na portaria de Carapina da Vale, não sei se todo mundo aí conhece, é uma portaria que é um dos únicos locais da Vale que não é abastecido pela ETA, que é uma estação de tratamento interna da Vale, e sim ela é abastecida pelo sistema público, né, da CESAM, e a gente consta com uma falta d'água no local, mas mais por uma dimensão, né, desse próprio reservatório da edificação, e não pela falta de água que chega até a edificação. E isso acaba gerando muitos transtornos para os usuários, né, visto que é um local com uma frequência de uso muito grande. Então, a nossa proposta foi levar uma instalação de uma bomba de recalque, né, e uma cisterna de 2.000 litros. Essa bomba de recalque, como a Pamela bem explicou no início, ela é uma forma de abastecimento do reservatório com pressurização do sistema. E é uma iniciativa aí para poder fazer a alimentação dos 3 reservatórios, que foi mostrado na imagem logo no início do trabalho. E o que a gente teve aí como cálculo do sistema? A gente sugeriu, né, essa cisterna de 2.000 litros, porque a gente, a partir dela, queria colocar os cálculos em prática, para ver se ela realmente daria certo, porque era o tamanho da cisterna que caberia no local. Então, a vazão da bomba que a gente colocou aí de 25 litros por minuto, que ela é suficiente para transferir 3.000 litros de água em até 120 minutos, ou seja, os 3.000 litros que são os reservatórios na parte de cima. Aí pode até vir a pergunta, por que não substituir os reservatórios superiores por reservatórios maiores? Né? Se a gente voltar aqui um pouquinho na apresentação, acho que vale a pena. Esses reservatórios aqui, eles são de 1.000 litros, muito pequenos. Então, para a gente substituí-los por talvez 2 de 6.000 litros, que seja, ou maiores, né? A gente teria que trocar toda uma estrutura no entorno, que sairia muito mais custoso, né, em questão de envolver obras. Então, a gente, pensando numa alternativa mais viável para garantir o abastecimento da edificação, a gente já entrou com essa sugestão aí da bomba. Voltando aqui. A altura manométrica, né? Lá a gente tem uma altura
de até 7 metros aproximadamente. Então, a gente tendo aí uma bomba com uma vazão de 25 litros por minuto, a gente consegue alcançar até 18 metros de altura. Então, ela é mais do que suficiente. A potência da bomba de 0,63 quilowatts é adequada para o sistema. A capacidade de reposição da torneira, né? É importante frisar que lá, apesar de ter uma água que não chega até o reservatório superior, tinha uma torneira embaixo que fazia, se você abrisse a torneira durante a parte do dia, sempre tinha água. Mesmo que muito morta, a água existia. E ela é suficiente para encher essa cisterna, né, de forma bem rápida. Então, a gente consegue uma reposição desse reservatório com essa torneira de até 20 mil litros por dia. Então, ela é mais do que suficiente para edificação, bem acima da necessidade do dia, que é de 6 mil litros aproximadamente. E o tempo de reabastecimento dessa cisterna é de 2 horas e 23 minutos através dessa torneira. A implementação desse sistema, ela foi realizada com uma bomba de recalque de 1 kW, já que pelos nossos cálculos, o mínimo aí era de 0,63, então a gente pegou a imediatamente superior, e a cisterna de 2 mil litros, que nada mais é do que uma caixa d'água de uso comum, com uma tampa de 2 mil litros. Aí os nossos cálculos, o consumo diário da edificação, que é de 6 mil litros, a capacidade do reservatório para atender a demanda do consumo diário, que é de 6 mil litros também, a torneira localizada no jardim da edificação, que ela possui uma vazão de 14 litros por minuto, o tempo disponível para reabastecimento, que é de 24 horas, aí, em torno de 1.440 minutos. A vazão da bomba de 0,025 metros cúbicos por segundo, a altura manométrica da edificação de 18 metros de coluna, e a potência da bomba, que é de 0,63. Então, a reposição de água aí da torneira, de aproximadamente 20 mil litros, o tempo necessário, de 2 horas e 23 minutos, e aqui a gente tem a figura da instalação do sistema na portaria, né, que foi uma bomba simples de recalque, né, que custa em torno de R$ 1.000, uma bomba bem barata, e toda a tubulação que faz a alimentação para aqueles reservatórios e a cisterna. Então, ficou aproximadamente, né, dessa forma aqui. A gente tem uma torneira de jardim, uma cisterna que foi colocada na parte inferior da edificação, uma bomba de recalque que faz a alimentação das caixas de 1.000 litros para a edificação. E a gente fez a conclusão de que foi uma solução muito eficiente, o sistema proposto foi capaz de atender a demanda da edificação, o impacto foi muito positivo, pois não precisou, né, mais desse custo operacional com caminhão-pipa, demandando ele para outras necessidades, né, da operação. E ele foi muito relevante porque hoje ele é um estudo aplicável às outras edificações, né, que inclusive já foi aplicada aí para uma outra edificação da própria Vale, e ela se demonstrou muito eficaz, não sendo mais necessário o uso de caminhão-pipa. E tem um videozinho aqui, que eu não sei se compartilha com áudio, mas é bom vocês darem uma olhadinha de como que ficou aí o projeto. Aí é isso, aí tem um sistemazinho elétrico e a bomba, né, ele é automatizado, assim que identifica na parte superior, tem uma bomba tem um sistema eletrônico, né, que ele identificou a falta d'água na caixa, ele já liga a bomba e faz a alimentação no mesmo horário. Então, não precisa ficar fazendo o acionamento. Aí, nossas referências e o nosso contato. E é isso. Obrigada. Meninos, obrigado pela apresentação, parabéns pelo trabalho. Eu tenho aqui um comentário da Silvia, que ela elogiou a Pamela, né, pela sua oratória e pelo trabalho de vocês, parabéns. E eu quero chamar aqui o orientador Sandro, doutor Sandro, para dar alguma complementação, fazer um comentário. Pode ficar à vontade, professor.
E se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aqui no chat que a gente vai estar lendo, tá bom? E as meninas vão estar respondendo. Um instante, eu vou verificar se o Sandro está aqui. Tem alguém com a mão levantada, Nicole Toffoli levantou a mão. Pode perguntar, Nicole. Por aqui no chat, só elogios e parabenizando o trabalho de vocês. Eu vou estar dando continuidade e quando... O Jônio levantou a mão. Ou o Marco. Deixa eu ver. Mãos levantadas, Jônio. Professor, o senhor pode ficar à vontade. Oi. Olá. Eu vou aproveitar que o Sandro não pôde participar aí e vou tomar o lugar dele ali. Bem, primeiro, parabenizar demais essas duas aí. Eu lembro, né, Eloara no início do trabalho me procurou e tal, mas eu com 1000 coisas para fazer não consegui dar atenção. Hoje eu fico, é verdade. Hoje eu fico vendo que trabalho sensacional, aplicado, que trabalho bonito. Eu fico assim, poxa, por que eu não tive tempo para poder acompanhar mais de perto? Mas, enfim, independente disso, eu sei que vocês estavam bem amparadas com o Sandro, e aí eu já falo o seguinte, é um trabalho tão aplicado, tão bacana, principalmente a gente sabe que tem aí um público muito grande, né, dos técnicos e da graduação, que é isso que a gente gosta de ver, né, quando você pega um trabalho e você mostra a execução dele, né, aquele videozinho do final mostrando, né, os cálculos que foram feitos, né, sempre tem aquela pergunta, para que tanta conta, professor, para que isso, né, e aí você vê, né, aquele dimensionamento que você fez, muito bacana isso, e assim, já faço um convite aqui para vocês voltarem a apresentar isso, talvez em alguma aula nossa aí, com os alunos que a gente dá lá, hidrologia, né, principalmente, e a parte de dimensionamento de água e tal, que eu acho muito bacana a gente aproveitar isso, vocês que fizeram, né, a parte teórica e também viram isso, né, com a parte prática. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada, professor. E foi muito útil mesmo, tá? A gente, assim, agradece, porque já tem um ano, vai fazer quase um ano, né, agora em junho, que a gente aplicou o sistema e ele tem dado muito resultado, né? A gente não tem mais, assim, chamados emergenciais, então ficou, assim, bem executivo. E precisando, a gente está à disposição. Muito obrigada, gente. Boa noite. Meninas, muito obrigada. Eu vou estar dando continuidade aqui, chamando a mediadora Júlia para dar continuidade e chamando os penúltimos palestrantes da noite. Boa noite a todos, gente. É um prazer estar aqui com vocês. O meu nome, como a Karen disse, é Júlia Schiffer. E ao longo, né, dos próximos minutos, nós vamos explorar o tema de análise comparativa e planos diretores municipais da Serra e evolução de implementação dos impactos.